Enquanto a alma de Megumi estava fraca, Sukuna se aproveitou desse momento para dominar o seu corpo. Agora ele pode até mesmo utilizar a técnica das 10 sombras de Megumi. Mas será que ainda há alguma chance de Megumi estar vivo e Itadori e o anjo conseguirem salvar a sua alma? Tudo isso aqui nesse vídeo sobre o capítulo 213 de Jujutsu Kaisen. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Jujutsu Kaisen, capítulo 213. Meus queridos, quando saiu esse capítulo, meu amado, foi simplesmente insano. O anjo, que eu esperava que fosse um cara meio fraco até, na verdade ele é mas muito forte. Ele deixou o Sukunin ali, ó, só no torrete, ó, passou ali a manteiga no pão e pum, virou torradinha. E se não fosse só isso, ainda temos um pouquinho dos objetivos do Sukuna entrando no corpo do Megumi. E bom, eu sei também que muitos de nós ficaram com dúvidas sobre se o Megumi morreu, se realmente eles vão conseguir vencer, quem vai aparecer pra salvar, o que vai acontecer agora daqui pra frente. E eu tô pra comentar aqui junto com vocês sobre esse capítulo juntinho e junto com algumas outras teorias, beleza? Vamos direto pra ele, 1, 2, 3 e bora lá! Bom, gente, só antes de iniciar aqui um capítulo, eu tenho alguns agradecimentos. Primeiro, o agradecimento para vocês todos que estão deixando o like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, tá bom? O segundo ponto é, eu não posso deixar na descrição o link do capítulo porque ele não existe mais. Esse capítulo foi traduzido pelo Bruno Oliveira, agradecimentos totais a ele, lá do grupo Jujutsu Kaisen Brasil. Eu vou deixar o link do grupo aqui, porque infelizmente as imagens pegaram direitos autorais, denunciaram lá a galera que postou o capítulo, então lascou com todo mundo lá no Facebook. Mas os agradecimentos são totais ao Bruno Oliveira e também ao Fábio, que ajudou ele na parte de redraw ali do capítulo. E tirando isso de lado, vamos direto para esse capítulo, que vai começar com o seguinte título, uma continuação do capítulo número 9, que é Feto Amaldiçoado parte 5, se relacionando diretamente com o começo de Jujutsu Kaisen. E bom, o Sukuna tá ali no seu domínio inato pensando, e ele finalmente explica pra gente o que ele sentiu com o Megumi lá atrás, quando o Megumi ia tentar ativar ali uma Horaga. Naquele momento o Sukuna sentiu um potencial latente na técnica amaldiçoada das 10 sombras do Megumi, e sentiu até mesmo a resistência a ele, mesma resistência ou bem parecida com o que o Itadori tem dele. Só que para ele dominar o corpo do Megumi, ele precisava de mais poder, ele precisava juntar mais dedos dentro do Itadori para ficar cada vez mais forte, porque se ele tentasse dominar o Sukuna antes, como ele estava quando ele enfrentou o Megumi acabaria se tornando uma gaiola, assim como é o próprio Itadori. Só que ainda assim o seu plano não poderia se concretizar. Por isso ele precisava que a alma do Megumi estivesse totalmente quebrada e fragilizada. E é por isso que com a aparição da Tsuniki e o terror ali que o Megumi soltou dentro da sua cabeça, vendo que a sua irmã provavelmente já tá morta, não tem mais como se livrar dela, porque o Yorozu tomou conta do seu corpo, o Megumi acabou percebendo que tudo que ele havia lutado, tudo que ele havia feito foi pra nada, e com isso a sua alma se quebra, e o Sukuna aproveita esse momento com a alma quebrada, fragilizada, para tomar conta do seu corpo. Então, resumindo de certa forma, ele viu um potencial latente na técnica do Megumi, além de provavelmente a sua energia amaldiçoada também, embora talvez isso ele não precise, porque ele está se baseando ali nos dedos. E pelo que ele mostra nesse capítulo, e até com comentários de vocês aí embaixo que foram muito pertinentes, parece confirmar que ele passou toda a energia amaldiçoada dele, todos os dedos basicamente, naquele único dedinho que ele arrancou do Itadori, e com isso provavelmente temos 15 dedos ali em cima do Megumi, e o Itadori já não é mais o receptáculo do Sukuna. E isso vem colaborar também com capítulos atrás, quando o próprio Kenjaku disse que o Itadori já serviu ao seu propósito, ou seja, ele já não é mais um cara útil para os planos deles. Bom, só que uma coisa que nós temos que detalhar é que cada dedo do Sukuna demora em média 1 dia para se assimilar ao corpo, ou seja, o Megumi ainda não foi totalmente assimilado pelo
pelos dedos do Sukuna que estão dentro do seu corpo. Então ainda há uma chance de talvez, quem sabe, ele voltar pro corpo do Itadori, ou então ele ser expulso pelo anjo, ou então isso daí nada vai acontecer e o Megumi já morreu e pronto, acabou. Porque com a alma quebrada do Megumi, o Sukuna entrando com praticamente 15 dedos, que são muito venenosos e poucas pessoas ali conseguiriam aguentar os seus dedos, sem morrer nesse processo, parece algo meio inviável. Até porque é dito pra gente que o Itadori é o único que aguentaria tudo isso e ainda conseguiria coexistir com o Sukuna. Provavelmente o Megumi realmente morreu, mas eu acredito que ainda há um pouquinho de salvação graças a esse tempo de assimilação. Se demora um dia pra assimilar um dedo, então 15 dedos, pelo menos uns 15 dias mais ou menos. Bom, de toda forma, o Sukuna ficou super estiloso ali no corpo do Megumi, já tá espalhando toda a energia amaldiçoada, e é nesse momento que o Itadori se desespera mais uma vez. O nosso garotinho não tem um minuto de paz, e quando ele olha pro Fushiguro e vê que não é o Fushiguro, nós vemos que suas marcas no rosto, as suas marcas que abrem os olhos ali do Sukuna, elas sumiram totalmente. Detalhe esses que vocês apontaram no capítulo passado, que agora o Itadori não tem mais nenhuma parte do Sukuna dentro dele. Acredito muito nessa possibilidade que vocês trouxeram. Até porque tudo que ele fez ali parece ter sido uma aposta. E é então que o Sukuna dá aquela olhada de leve em cima do Itadori e finalmente ele vai poder se vingar pelo moleque não ter deixado ele tomar conta e ter destruído tudo. Mas um detalhe tem nessa cena muito importante, é que a mão do Itadori parece estar acontecendo alguma coisa, algum tipo de som japonês está acontecendo ali, porque tem uns ideogramas nessa hora, e talvez o Itadori tenha adquirido finalmente as técnicas do Sukuna, ou pelo menos parte delas, como a técnica de reversão, alguma coisa assim, porque o seu dedo arrancado tá lá arrancado, pode ser o barulho apenas do sangue pingando, mas também o Gege Akutami pode nos dar a entender que tá fluindo alguma energia amaldiçoada ali, que vai recuperar o dedo do Itadori. Mas o Sukuna não dá muito tempo para as coisas e simplesmente numa página dupla maravilhosa mete um socão e o Itadori voa, mas um painel tão lindo, cara, que eu me empolguei demais. Não tem como, mesmo o Itadori apanhando, parece que o Jujutsu Kaisen ele só consegue melhorar. O Itadori voa para longe totalmente destruído, enquanto o Takaba e a Maki percebem que alguma coisa aconteceu e se dirigem para onde o nosso trio estava localizado. E tremenda de uma burrice, né? Por que deixaram todo mundo lá sozinho e não foram ali conversar com eles, ficar junto pelo menos? E bom, é nesse momento que uma das coisas mais surpreendentes acontece, que enquanto o Sukuna tá vendo que vem vários insetos ali pra perto dele, e ele como se refere a insetos ali, nós vemos que o Takaba e a Maki, ao que parece, não são consideradas pessoas que lhe trazem algum tipo de ameaça. E é então que o Sukuna utiliza o Nui. Ele tomando o corpo do Megumi, ele consegue utilizar a técnica das 10 sombras. E é possível sim que ele traga o Mahoraga de volta, ou para o derrotá-lo, até porque ele tá com seu poder em grande parte dentro do corpo do Megumi, ou então ele já consegue summonar o Mahoraga por ter derrotado ele antes. Claro que tem alguns impeditivos graças ao contrato, porque ele não estava dentro do contrato, acabou aparecendo lá para ajudar o Megumi, vamos colocar assim, e como ele não estava dentro, então tecnicamente ele não dominou exatamente o Mahoraga, mas eu acredito que por ser o Sukuna dentro ali do corpo e ter derrotado o Mahoraga, logicamente agora dentro do corpo do Megumi, o Sukuna fazendo parte de tudo isso, ele pode talvez trazer o Mahoraga de volta. Mas isso é apenas uma possibilidade que eu acredito, é um puro achismo que eu posso estar super errado. De toda forma, ele faz um Nui gigantesco, maravilhoso, lindo pra caramba, e se não bastasse uma página dupla, 2 páginas duplas, nós temos a terceira página dupla, porque quando ele invoca o Nui, simplesmente luzes do céu começam a aparecer como raios quebrando no chão, e aparece o anjo que conseguiu acordar do seu desmaio juntamente com a Hana. O detalhe é para sua energia amaldiçoada, que parece ser um tanto quanto pura, ela parece ser bem branca, realmente exemplificando como se fosse um anjo. E tá aí, ao que parece, mais uma característica de energia amaldiçoada que o Gege Akutami vem trazendo depois do Hakari, que parece ter uma energia amaldiçoada um pouquinho mais espinhosa. De toda forma, com esse super poder do anjo, que eu achei maravilhoso, detona ali com o Nui, né? Acabou, o Nui sumiu dali, ou então o Sukuna voltou com ele de volta para ele não ter morrido. E se ele pode fazer um Nui desse tamanho, imagino que vai ser uma Mahoraga, vai ser um Megazord, né? Bom, de toda forma, nessa hora, o Sukuna nos explica o porquê a Hana conseguiu acordar, que
é que diferente dele e do Megumi, ela coexiste com o anjo, né? O anjo coexiste com ela e por isso eles conseguiram acordar mais rápido do desmaio. Essa frase é interessante e ela não pode passar batida, porque nesse momento praticamente o Sukuna assume que ele e o Megumi já não coexistem, eles são diferentes ali do que ele era com o Itadori e do que é a Hana com o anjo, o que nos dá a entender que sim, o Megumi acabou morrendo e ele tomou completamente o seu corpo. Cabe salientar aqui pra vocês que a gente ainda não sabe o porquê o Sukuna consegue utilizar as técnicas do Megumi apenas estando no seu corpo, sendo que ele não é a maldição do Kenjaku que ao entrar em um corpo já domina ele, já domina suas técnicas e tudo mais. Por isso que esse é um ponto interessante. E é então que a Hana, olhando ali pro Megumi, né, que agora já não é mais Megumi, é o Sukuna, e aí o anjo começa a falar, já não tem mais o que fazer, já era, acabou, ele dominou o moleque morreu, a gente vai ter que apagar, arrancar ele vai morrer no processo, porque eles ainda estão se fundindo, ou seja, nós ainda estamos no processo de assimilação, e graças a isso o Megumi ainda tem, vamos falar assim, uma chance de viver. Então antes que o Sukuna enraize cada vez mais força, o anjo fala pra Hana, ó, a gente vai ter que apagar ele, arrancar lá o Celeste caído, o anjo caído dali, vamos arrancar ele de uma vez. A Hana fica completamente desesperada, porque ela é apaixonada pelo Megumi, ela fica doida da vida, começa a pedir pra devolver o Megumi pra ela, e simplesmente num painel lindo e cenas assim sendo trocadas maravilhosamente, gente, começa a ficar tudo claro, e simplesmente vem um negócio aqui assim no céu, tipo o poder do Julius de Black Clover, com praticamente um símbolo de alquimia, esse tipo de coisa, e surge assim no céu e vem direto assim no Sukuna, assim, puff, como se fosse realmente um ataque divino no capeta. E aí então, mano, o Megumi ali, o corpo do Sukuna, na verdade, tá lá assim, sendo pulverizado, e a Hana tocando ali a sua trombeta e pedindo, devolve o Megumi, devolve ele é meu, não sei o que. E mano, eu ficando doidão, eu fiquei doidão nessa hora, eu falei, meu Deus, o bagulho tá ficando doido. E ela chorando, só que aí, Sukuna desgraçado, essas maldições de merda, elas têm a origem diretamente na maldade, e por isso ele se aproveita do choro dela, das emoções da Hana, pra impedir que ela pare de atacar ele, falando mais ou menos como se fosse a voz do Megumi dizendo, Hana, agora eu me lembrei de você, obrigado, vem aqui dar um abraço no papai. E aí a Hana para de usar o seu ataque, e isso pra mim é muito entendível. Muita gente vai ficar com raiva e vai falar, putz, que mulher gado, que mulher não sei o que. Poxa gente, é a mesma coisa do Megumi com a irmã dele, vocês esperavam que aquilo acontecesse? Bom, é uma inocência que a gente carrega muito por conta de termos emoções e ligações com as pessoas que nós gostamos. É claro, o Megumi sempre se provou ser um personagem muito inteligente, mas ele desde o começo de Jujutsu Kaisen, ele é ingênuo, senão ele não teria andado com o Itadori ou tentado ajudar o Itadori esse tempo todo. O Itadori quer uma bomba, se a gente colocar assim. Por quê? Porque o Sukuna tá lá dentro, a maior das maldições está lá dentro. Então tanto o Gojo, tanto o Megumi, todos eles foram muito ingênuos, e o seu objetivo no final deveria ser primeiro matar logo o Itadori logo de uma vez, para que nada disso acontecesse, porque mesmo que aparecesse o Kenjaku e tudo, eles teriam se livrado de um grande problema. É então que a Hana para o seu ataque, começa a descer, o anjo fala pra ela parar, não faz isso, tal, e aí o Megumi vai lá, abraça ela, no que ele abraça ela, pra prender ela completamente. A Hana tá chorando enquanto o anjo grita pra ela parar, e aí a gente não sabe se ela tá fingindo esse choro e ela não foi enganada pelo Sukuna, ou se então realmente ela caiu na arma do cara, porque o cara abre o bocão estilo Marrito, estilo Naoya, e vai devorar por completo o anjo, e aí acaba o capítulo, e não temos capítulo semana que vem. Meus queridos, que capítulo sensacional. Mano, eu fiquei abismado com esse capítulo. Na verdade, o capítulo passado e esse simplesmente foram insanos. E bom, eu acredito que o Megumi, ele ainda possa sobreviver, mas para aquele foreshadowing, mais para aquela luta do Megumi poder rolar contra o Gojo, esse tipo de coisa que a gente viu anteriormente, se faz necessário que o Megumi de fato tenha morrido e que o Sukuna utilize bem melhor as suas técnicas das 10 sombras. Não à toa, o seu Nui é muito maior do que o Megumi, e agora resta saber como o Sukuna vai utilizar esse tipo de poder, porque eu começo a teorizar que talvez as suas próprias técnicas sejam técnicas que ele consegue dominar de outras pessoas. Por isso que ele tem a técnica do fogo, a técnica de filetar e cortar, e agora as das 10 sombras. Eu também vi uma teoria de um pessoal lá no Jujutsu Kaisen BR, principalmente com eles falando que talvez o anjo venha trocar de corpo com a Hana assim que a Hana acabar morrendo pelo Sukuna, mas eu não acredito tanto nessa possibilidade.
E também temos uma ótima teoria de que o Itadori finalmente vai despertar as técnicas do Sukuna nesse momento. Principalmente pelo seu choque ter sido tão grande e ao mesmo tempo com o Sukuna saindo do seu corpo e utilizando a energia amaldiçoada para passar pelos seus dedos. Talvez tenha ficado alguns resquícios ali e agora finalmente nós veremos um poder diferente do Itadori. Porque ele precisa de um up. Como protagonista, ele precisa de um up e não tem como ele vencer ali a galera. Principalmente porque se a gente for reparar, a Maki recebeu um up, o Yuta recebeu um grande de um up, a gente viu que ele ficou muito forte também. Entre outros personagens que ganharam muita força e o nosso protagonista não. O Megumi ele até chegou a avançar, mas não chegou a avançar muito. E agora resta saber o que Gyakutami vai nos preparar daqui em diante, porque eu acredito sim que o Megumi no final das contas vai acabar morrendo e o Itadori vai ter que contar com a ajuda do anjo e até o final talvez ele queira ali tentar fazer com que o anjo separe o Megumi do Sukuna, até um momento que ele perceber que não dá mais pra fazer isso. E bom, agora resta aguardar os próximos capítulos de Jujutsu Kaisen, porque os nossos protagonistas não podem cair nessa ilusão que as maldições são seres bonzinhos. Você nunca pode ser enganado por elas. E claro, pra terminar o vídeo aqui, uma última teoria é de quem eu acredito que vai aparecer nesse momento, que acredito que finalmente o Hajime vai chegar bem agora para lutar contra o Sukuna. Gostaria de saber a aposta de vocês, se vocês acham que vai ser a Maki, o Takaba, uma outra pessoa. Eu acredito que seria um momento muito legal, principalmente graças à velocidade do Hajime, chegando nesse momento e finalmente lutando contra o Sukuna, que é algo que a gente estava esperando muito. E bom, aguardo a teoria de vocês, o comentário de vocês, o Mano Joe tá vazando. Até um próximo vídeo. Um beijo no coração, fui, valeu!